vamos falar agora sobre a comunidade brasileira, né? Vocês já estão aqui um ano. Em um ano você já está indo na igreja, já teve contato com várias pessoas, já ouviu várias histórias. Como que é a comunidade brasileira aí nesta área que vocês vivem? Assim, em relação... Tem muito picareta, você ouve muita gente reclamando que trabalhou e não recebeu. Vocês já chegaram a trabalhar e não receber de alguém? Eu não lembro. Não, a gente tem um irmão da igreja que falou até que ele passou um bom bocado. É mesmo. A gente, próximo a nós, a gente só conheceu uma pessoa que falou assim, que trabalhou muito no inverno e não recebeu nada, né? Que não recebeu, levou um golpe bem grandinho aí. Mas assim, a gente não conhece ninguém além dele, assim, uma pessoa só, a gente não... Você escuta as pessoas falar, não assim, confia. Em grupos, essas por exemplo, que isso? Aí, por exemplo, a gente já, em grupos de Facebook, né, que às vezes sai lá alguém que comenta, falando de tal, não pega trabalho com tal, porque é picareta. A gente vê dessa maneira, mas assim, próximo mesmo a gente só ouviu um caso até agora, de pessoas que têm problema com a comunidade brasileira. E logo que o Trump entrou, o pessoal começou a falar, o Trump tá deportando, o Trump tá pegando. Na comunidade aí, eu sei que Bridgeport tem milhares de brasileiros, né? Muitos brasileiros mesmo. Denver, onde eu morava, tinha 50 mil, isso há 20 anos atrás, você não consigo imaginar hoje, né? Então, vocês ouviram, vocês vê, ou já ouviu falar assim, cuidado que ali estão pegando a imigração, estão tendo batida. Você conhece alguém que falou, a imigração me parou, ou deportou meu irmão? Acho que não faço história. Não. Não, assim, a gente também, próximo a nós, a gente não... Eu já ouvi falar, eu já ouvi uma pessoa próxima a mim que contou que a amiga dela estava indo tava em processo para ser deportada, mas também assim, o que eu escuto, Paulo, são pessoas que entraram pelo México, que já tem alguma passagem na corte. Eu não escuto aqui pessoas que falam assim, pegou do nada, assim, tipo, o policial falou, olhou pra tocar e falou, você vai ser deportado. Não, isso não. A gente ouve falar de pessoas que já têm um passado meio com algum problema com corte aqui. Sabe, é legal que você fala isso, porque muita gente fica vendo esses jornalzinhos que gosta de fazer. Porque é o seguinte, galera, todo mundo tá assistindo aí. O que vende... Sabe por que o canal Pergunta não tem muitos inscritos? Não tem mais inscritos do que já tem? Sabe por que tem os canais que vocês sabem de quem eu tô falando? Tem 1 milhão, tem um monte de inscritos? Porque fica falando um monte de drama, fica falando mentira, fica fazendo polêmica, essas coisas. Aqui não. Eu nunca vi... Eu moro aqui há 20 anos. Nunca vi a imigração na rua. Sou louco para ver, pegar minha câmera e gravar, falar, olha, a imigração tá ali. Nunca vi imigração na rua. Só vi imigração dentro do aeroporto, que também os caras têm que trabalhar ali. E todo mundo que eu vejo que foi deportado, que sai até em jornalzinho, faz assim, família de governador Valadares, que vivia 15 anos nos Estados Unidos, o Trump deportou sem cometer nenhum crime. Aí, isso eu tô dando exemplo, isso é o headline, isso é desse tamanho que coloca no jornal. Aí, as pessoas apertam o botão compartilhar, sem ler a matéria. Aí a matéria fala mais ou menos assim, Joaquina da Silva Maria de Souza, mineira que estava dirigindo sem carteira de motorista aqui na Flórida, foi parada pelo policial quando passou no sinal vermelho. Daí o pessoal fala, nossa, a minha mulher nunca cometeu um crime. Dirigir sem carteira de motorista nenhuma aqui na Flórida, por exemplo, é crime. Então quando você ela pode não ter cometido, porque o Brasil é tão triste o que eu vou falar agora, eu não falo com orgulho, eu tô falando só para explicar pro pessoal. O Brasil tá tão corrupto e tem tanta gente fazendo coisa errada que muitas das coisas erradas pro brasileiro que mora no Brasil é normal. Então, se você não matou e não roubou, que isso que é o crime que a maioria dos brasileiros matou e roubou. Se você não fizer isso, eles não entendem que outras coisas são crime também. Então, dirigir sem carteira de motorista na Flórida é crime. Então, aquela família que o jornalzinho falou que não cometeu crime, cometeu um crime.
cometeu o crime de dirigir sem carteira de motorista. Então, é isso que as pessoas não vê, como você falou. Entrou pelo México, doideira, não recomendo, não quero nem chegar perto de gente que fez isso, porque é perigosíssimo. Eles não sabem quem entrou. Eles não gostam das pessoas que entram pelo México, por quê? Eles sabem que o Paulo Paternes veio de avião e nunca mais voltou. Eles sabem. Claro que sabem. Então eles já sabem que o Paulo Paterno não faz mal pra ninguém. Agora o cara, se eu tivesse entrado pelo México, eles não sabem quem é o Paulo Paterno, nem sabem quem que entrou. Se foi um terrorista, se foi um pedófilo, se foi um bandido que tá correndo da polícia, né? Então, não tô falando que todas as pessoas que entram pelo México é isso, mas eles não sabem se é gente do bem ou gente do mal.